saber, o Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Estamos chegando para mais uma apresentação do programa. Programa Valmir Dias, o comunicador Potência. A emissora é a mais ouvida, a emissora da família cristã. FM Educadora 107,5. A rádio da família cristã. E você pode participar ao vivo. Os nossos telefones são estes. Ligue 3611-1550 ou 3611-2496. Vale lembrar que estamos em diversas plataformas digitais. No Facebook, adicione Valmir Potência. Hashtag Valmir Potência. Um mundo de comunicação e informações. O nosso WhatsApp é este. Educadora 107.5. Anote o WhatsApp da FM Educadora. 88 982 14 25 43.
Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja nos ouvindo ou assistindo. 107 FM. Estamos no rádio convencional. Você nos escuta em casa, no carro ou em qualquer lugar. É só sintonizar 107.5. Aí o som chega limpo e cristalino. Educadora FM. Simplesmente a melhor. Estamos na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também nos rádios net. Curta nossa emissora pelos rádios net. Procure pela nossa emissora. Educadora 107.5. A rádio da família cristã. Aí depois é só sair ouvindo aonde estiver. 107,5 FM. A mais nova FM de Sobral. Educadora. No Facebook você digita Rádio Educadora 107.5. Você vê e assiste todos os melhores programas desta emissora. Uma outra opção no próprio Facebook é você digitar Programa Valmir Dias Potência. Aí você vê e nos escuta somente este programa. No YouTube você digita Programa Valmir Dias Potência, aí você escolhe o programa que você quer assistir, dá aquele like, se inscreve, compartilha, deixa sua mensagem. Enfim, no YouTube, no Facebook, nos rádios nets ou no rádio convencional ou até mesmo no celular, estamos no ar. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paudência. E graças à assistência da nossa equipe, você vê o nosso programa com qualidade de TV, tanto em som como em imagem. Iremos ficar juntos pelos próximos 90 minutos. A ficha técnica é composta, direção geral dele, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. Na técnica, mais técnica, graduando os médios, graves e agudos em frequência modulada, simplesmente ele. Erivelto Mendes, o popular. Agora, nas redes sociais, direção de imagem, direção de caracteres, na secretaria de nossos estúdios, também o competentíssimo Erivelto Mendes, o popular. Teremos hoje a participação do nosso convidado especial, do professor Mendonça, sempre com um tema palpitante para a sua reflexão. É possível também que Valdeci Rodrigues, de qualquer ponto da cidade, venha a participar da nossa programação. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paudência. Já no início da nossa programação, vamos mandar um abraço e um agradecimento de sintonia à nossa companheira de emissora, Cristiane Souza, esposa do Freelance, que apresentam juntos o programa Freelance a Notícia, todos os domingos de 16 às 18 horas. O maior índice de audiência da emissora é o programa Freelance e a Notícia, um programa creme de la creme. O Freelance faz essa programação todos os domingos aqui na nossa emissora. Obrigado, Cristiane, pela sua sintonia. E vamos às manchetes do jornal Correio da Semana. 108 anos, o jornal mais antigo em circulação do estado do Ceará. Saúde, acolhimento que conforta. Santa Casa de Sobral promove atendimento integral a pacientes em cuidado paliativos. Comunicação, rádio supera redes sociais e confiança para 62% do público, aponta pesquisas. Centenas de fiéis participam da 6ª jornada diocesana do apostolado
da oração em Marco. Morre o primeiro prefeito de Cruz, Jonas Muniz. Teremos também ainda no próprio jornal Correio da Semana a leitura da coluna Beco.com, escrita por Dr. Chico Prado, galinha d'água da Gema. Concílio Vaticano II, continuidade na descontinuidade. A continuidade com o passado foi tão intensa que um dos grandes marcos do Vaticano II foi promover um retorno às fontes bíblicas e patrísticas. Junto a essas fontes, a Igreja renovou suas energias. Agora ela parece tomar uma nova consciência de sua missão e ser sacramento do reino de Deus no meio da sociedade, tomando como suas as dores e a alegria do mundo. Um dos aspectos fundamentais do magistério eclesiástico é a comunidade. O Concílio Ecumênico Vaticano II, de 1962 até o 1965, expressa a continuidade dos ensinamentos da Igreja, portadora de uma mensagem que atravessa os séculos. Porém, essa mesma mensagem é difundida com métodos e instrumentos diversos de acordo com cada tempo e contexto. Nesse âmbito, percebe-se a descontinuidade, visto que é inegável o Vaticano II tenha trazido grandes novidades. Afinal, busca-se anunciar um Deus vivo e para anunciá-lo necessita-se de uma igreja viva, sensível aos acontecimentos do mundo. E a partir desse paradigma que o concílio é orientado desde quando a ideia foi explicitada no início do pontificado de Papa João Paulo 23, Papa João 23, e tal como foi escrito na Constituição Apostólica, com o qual foi convocado o novo Concílio Ecumênico. Ficou documentado que este viria em acréscimo e continuidade aos outros 20 grandes concílios realizados ao longo dos séculos. Portanto, o objetivo não era provocar uma ruptura, mas sim atualizar o ânimo da Boa Nova, reafirmar a vitalidade da Igreja e demonstrar o dinamismo da tradição. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Eis uma pergunta: será que Jesus Cristo deveria voltar à escola? Edificamos comunidades eclesiais que se alegram com cada pessoa e que é protegida e supera a vulnerabilidade, porque todas as vidas importam. Elaboremos abraços legais que deem prioridade aos setores sociais que pagam com uma vida precária o desenvolvimento do país. Está no Evangelho segundo Lucas: haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. É como o caso de um pastor dedicado. Ele deixa as 99 ovelhas no campo e vai atrás de uma que se perdeu. E quando a encontra, toma ela no colo, volta para casa e reúne os vizinhos para festejar e participar de sua alegria. Será que um vale mais que 99? Está no Evangelho segundo João. Uma multidão segue Jesus na travessia do mar para escutá-lo. Vendo toda aquela gente, Jesus pergunta aos discípulos como alimentá-lo. Eles fazem um rápido orçamento e concluem
que custaria a renda de 7 meses, mas com 5 pães e 2 peixes que lhes são entregues, 5.000 cidadãos se alimentam, o quanto querem, e a sobra enche 12 cestos. Será que essa divisão é possível? Está no Evangelho segundo Mateus. Alguns assalariados começam a trabalhar para o mesmo patrão bem cedo, outros às 9 horas, ao meio-dia e à tarde. Todos recebem o mesmo valor, como pagamento, o necessário para viver um dia. Os primeiros murmuram porque foram igualados aos últimos, mas o patrão responde que a justiça considera a necessidade e não o mérito. Será que Jesus desconhece as leis? Está em todos os evangelhos, abre aspas, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O primeiro é o maior e o último é aquele que serve. Isso é estranho, pois os primeiros sempre são os vencedores e bem-sucedidos, e os perdedores condenados a servir e se submeter são os imprestáveis. Será que Jesus não conhece os valores que garantem a ordem social? Jesus não ignora o funcionamento das religiões e das instituições, mas ele as critica com radicalidade e propõe outra escala de valores e outros paradigmas de justiça. Não o representem as igrejas e comunidades que se fecham como guento dos 99 justos, como seita que reúne os cidadãos mais honrados, ou as sociedades que premiam os vencedores por terem mérito e punem os empobrecidos porque os consideram fracassados. Identifiquemos comunidades eclesiais que se alegram com cada pessoa que o protegia e supera a vulnerabilidade, porque, abre aspas, todas as vidas importam, fecha aspas. Elaboremos arcabouços legais que deem prioridade aos setores sociais, que pagam com uma vida precária o desenvolvimento do país. E trabalhadores sem tréguas por estruturas econômicas e judiciais que assegurem a todos os cidadãos as condições básicas para uma vida digna. Texto de Dom Itaci Brasiani, bispo de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paulícia. Saúde cria canal de denúncias para o combate à dengue e convoca população para mobilização. A Prefeitura Municipal de Sobral, por meio da Secretaria de Saúde, reforça a importância da participação da população no enfrentamento à dengue e disponibiliza canais exclusivos para o recebimento de demandas ou denúncias sobre possíveis focos do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa tem como objetivo ampliar a identificação de locais com risco de proliferação do vetor e permitir que as equipes de vigilância em saúde atuem de forma mais rápida e eficiente. Ao identificar terrenos abandonados, imóveis com água acumulada, possíveis focos na sua residência ou qualquer outra situação que favoreça a proliferação do Aedes aegypti, os moradores podem comunicar à Secretaria de Saúde por meio do WhatsApp 8810-4914, repetindo, 8810-4914. É lógico que o DDD é 88 e você acrescenta mais um 9. Ou pelo e-mail ouvidoria@sobral.ce.gov.br. O e-mail é ouvidoria@sobral.ce.gov.br.
ou pelo telefone da própria ouvidoria, que é 81 13 5442. 81 13 5442, acrescenta um 9 e o DDD é 88, com atendimento de segunda a sexta-feira, de 8 às 12 horas. Após o registro da denúncia, as informações são encaminhadas às equipes responsáveis para averiguação e adoção das medidas necessárias, contribuindo para a eliminação de possíveis focos do mosquito e para a redução de riscos de transmissão da dengue no nosso município. A Secretaria de Saúde destaca que o combate à dengue é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a população. Cerca de 80% dos focos do mosquito são encontrados dentro ou nos arredores das residências, tornando essencial que cada morador realize vistoria frequente em sua casa, elimine recipientes que possam acumular água e mantenha a caixa d'água, tonéis e outros reservatórios devidamente fechados. Além da eliminação dos criadouros, denunciar situação de risco também é uma atitude que salva vidas. A mobilização de toda a comunidade é fundamental para interromper o ciclo de reprodução do mosquito e proteger a saúde da população. Com a colaboração de todos, Sobral fortalece as ações de prevenção e enfrentamento da dengue, reduzindo os riscos de novos casos da doença. Vale salientar que nós estamos vivendo uma situação crítica em relação ao foco de dengue, a uma proliferação do mosquito, e já tomamos conhecimento até que já houve mortes diagnosticadas associadas à dengue e que o caso está muito preocupante na cidade de Sobral. Portanto, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, comunicar, fazermos a nossa parte em limpar a nossa casa, ao nosso muro, deixando que recipientes não fiquem acumulando água, esvaziemos tudo para que o mosquito não tenha assim um local, um habitat propício para a sua proliferação. Valmir Dias, o comunicador paulista. Herculano Costa tem seu artigo aqui no jornal Correio da Semana intitulado A Solidão Silenciosa da Pessoa Idosa. É um texto que nós vamos destacar aqui alguns pontos. Abre aspas. Há silêncios que confortam, mas há silêncios que machucam. O mais doloroso deles é aquele que envolve quem ama, tem tanto a dizer, mas já não encontrou quem o escute. Quando pensamos nos desafios da velhice, quase sempre nos vem à mente as doenças, as limitações físicas ou as necessidades de cuidados médicos. Pouco se fala, entretanto, de uma enfermidade invisível que cresce silenciosamente e compromete a qualidade de vida de milhões de idosos, que é a solidão. Ela não faz barulho, não aparece nos exames laboratoriais, não provoca febre, nem deixa marcas aparentes. Ainda assim, pode adoecer o corpo, enfraquecer a mente e apagar lentamente a alegria de viver. É importante compreender que estar sozinho não é necessariamente estar solitário. Há pessoas que vivem sozinhas e desfrutam de uma vida plena, cercadas por boas lembranças, amizades e projetos. Em contrapartida, muitos idosos convivem diretamente com familiares e, mesmo assim, sentem-se profundamente sós. A solidão verdadeira nasce quando falta diálogo, acolhimento e a certeza de que alguém se importa. A vida moderna contribuiu para esse cenário. A rotina acelerada, o excesso de compromissos
a dependência de telas e a redução do convívio familiar diminuíram, e o tempo dedicado às conversas sem pressa, às visitas espontâneas e os gestos simples de atenção. Sem perceber, muitos familiares passaram a dividir a mesma casa, mas não o mesmo tempo. Na verdade, às vezes o idoso está numa casa cercada de pessoas, entretanto, as pessoas não têm mais aquela paciência de escutar o idoso, porque às vezes ele repete uma frase 1, 2, 3 vezes, ele se encontra com as faculdades mentais, vamos dizer assim, comprometidas com o raciocínio, não consegue acompanhar o raciocínio lógico de uma pessoa jovem. O idoso também, ele não entende muitas das vezes a atual postura dos jovens, não entende. Os jovens, por outro lado, hoje têm uma outra educação, os tempos mudam muito, estilo de música, estilo de vestimenta, comportamento, e os idosos às vezes não evoluem, nem diria evoluem, não acompanham a modernidade e mantêm-se conservadores, e isso para o idoso absorver é muito difícil. Então, essa coluna do Herculano vem de encontro exatamente um ponto muito importante, que é o abandono de pessoas que lutaram ao longo da vida para dar uma sustentação à sua família, mulher, filhos, netos, e que quando eles chegam a certa idade em que ele sai do período produtivo, do período em que ele não tem mais condições de oferecer de desenvolver um trabalho, dadas as suas limitações físicas ou algum comprometimento na saúde, então aí ele é colocado à parte. Então o importante é que nós já fiquemos, digamos assim, preparados para assumir uma velhice com saúde, com alegria, e fazer de tudo para que nós sejamos uns idosos independentes. Procuremos criar nossa independência, fazermos as nossas próprias atividades físicas diárias, exatamente para não depender de ninguém. E que nós criemos também a condição de nos manter depois da terceira idade, porque isso é importante, a gente ter a condição de se manter, né? A gente trabalha a vida toda, mas muito de nós não temos a condição de nos manter. É importante que o que nós ganhemos hoje, tiremos um pouquinho e façamos o chamado de antigamente, que era o pé de meia, exatamente para nós utilizarmos nesses momentos em que nós nos sentiremos ou nos sentimos abandonados pela juventude ou pelas pessoas que estão ao nosso redor, para que nós tenhamos essa vida mais digna, mais coerente, e que nós possamos, ao longo do tempo, evoluir com a modernidade. Então isso é importante, que cada um que nós estamos na meia idade tenha essa consciência, e que nós não fiquemos cobrando a atenção. A gente cria o nosso próprio espaço, cria o nosso próprio vínculo com outras pessoas, o nosso próprio grupo, porque não vamos esperar de algumas pessoas atenção, não vamos esperar e nem cobrar paciência, porque isso é próprio e é peculiar de cada um. Então, a atenção ao jovem, ela tem que ser dada espontânea, a não ser aquelas pessoas que são contratadas para prestar atendimento aos idosos, que são os cuidadores. Os cuidadores, eles são contratados, ou aqueles que se apresentam voluntariamente, aí é outra história. Na cidade de Sobral, do meu conhecimento, nós temos duas casas de acolhimento para idosos. Uma é o Abrigo Sagrado Coração de Jesus e a outra é a Casa do Bom Samaritano. A Casa do Bom Samaritano
me parece que ela mantém 7, 8 idosos ainda por lá. E com aquela condição, pelo amor de Deus, não traga mais nenhum para cá que a casa não está recebendo. E o abrigo parece que tem 17, 20 idosos. É lógico que esses idosos, ao serem, ao se incorporarem aos habitantes dessas duas casas, é lógico que a instituição retém o seu aposento, né, para que ele possa custear a sua permanência na casa. Mas em contrapartida, ele tem porta aberta à saúde, ele tem porta aberta aos seus medicamentos, tem os cuidadores e a casa tem algumas despesas: água, luz, telefone, material de limpeza, tem alimentação, tem vestimenta, tem a questão de roupa, né, de roupa lavada, lençol, tem camas, quer dizer, tem uma série de fatores que se incorporam às despesas. E Sobral está precisando de um abrigo realmente que abrigue esses idosos, que nós sabemos que tem muitos idosos sendo abandonados, idosos em situação de abandono, que merecia estar numa casa desse tipo, receber mais carinho de pessoas com responsabilidade e com o objetivo de tornar a vida desses idosos mais digna, mais alegre, facilitando e propiciando que ele tenha, ao longo de sua vida, um entendimento melhor dos tempos atuais. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. Acolhimento que conforta. Santa Casa de Sobral promove atendimento integral a pacientes em cuidados paliativos. A Santa Casa de Misericórdia de Sobral desenvolve ações voltadas ao atendimento integral de pacientes em cuidados paliativos, com foco na promoção da qualidade de vida. Veja bem, com foco na promoção da qualidade de vida. É a mesma coisa que nós estamos falando com relação também aos idosos. Propiciar a promoção de qualidade de vida, alívio de sofrimento, no acolhimento de familiares. É o que a Santa Casa está agora com o serviço de cuidado integral a pacientes em cuidados paliativos. Mais do que tratar a doença, a assistência prioriza a pessoa respeitando sua história, seus desejos, suas necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais. Vou até repetir essa coisa: mais do que tratar a doença, a assistência prioriza a pessoa, respeitando sua história, seus desejos, suas necessidades físicas, emocionais, sociais e espirituais. Garante a enfermagem da Santa Casa, responsável pela equipe de cuidados paliativos, Aila Farias, explica que essa abordagem representa uma mudança na forma de cuidar e amplia o olhar da equipe, compreendendo que o cuidado vai além do tratamento da doença. Quando falamos em cuidados paliativos, entendemos que sempre há algo que pode ser feito. Quando a cura já não é possível, o cuidado se torna ainda mais importante. Nosso compromisso é aliviar o sofrimento em todas as suas dimensões: física, emocional, social e espiritual, preservando a dignidade, respeitando a autonomia e oferecendo apoio também às famílias. Cuidar é estar presente, ouvir, acolher e garantir a melhor qualidade de vida possível, especialmente nessa etapa, ressalta o serviço de cuidados paliativos da Santa Casa. E continua: a iniciativa integra o processo de implantação da Política Nacional de Cuidados Paliativos na instituição, desenvolvida em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, por meio do
PROAD SUS. Essa colaboração fortalece a qualidade das equipes, a organização dos pareceres assistenciais e a consolidação de método ou de um modelo de cuidado pautado na experiência ou na excelência técnica. Além do paciente, a família também é inserida no processo de cuidado. A família faz parte desse cuidado. Ela nos ajuda a compreender melhor quem é aquele paciente, sua história, seus valores e seus desejos. Cada pessoa traz consigo uma biografia e isso precisa ser respeitado para que possamos oferecer um cuidado verdadeiramente individualizado, afirma a equipe de cuidados paliativos da Santa Casa. E continua, entre as iniciativas desenvolvidas pela equipe estão ações que buscam realizar pequenos desejos dos pacientes. Um deles pode assistir a uma partida da Copa do Mundo, enquanto outros participam de momentos musicais ao som de forró, resgatando lembranças afetivas e proporcionando conforto emocional. Uma irmã de um paciente em cuidados paliativos, Maria do Socorro Farias, destaca a importância desses gestos para toda a família. E diz ela: meu irmão adora um forró, basta ouvir uma música que ele fica feliz. Ver esse desejo dele sendo realizado é muito importante para nós, porque percebemos o carinho e o cuidado que a equipe tem com ele. A música faz parte das ações humanizadas promovidas pela instituição e conta com a participação voluntária do sanfoneiro Maicon, do acordeon. É uma alegria muito grande poder levar música para os pacientes, seus familiares e também para os profissionais de saúde. Acrescenta, a música leva esperança, conforto e momentos de felicidade para quem está enfrentando um período difícil. Ressalta o músico. As iniciativas reforçam o compromisso da Santa Casa de Misericórdia de Sobral com uma assistência humanizada baseada na escuta, no respeito, na individualidade e na promoção da dignidade durante todas as fases do cuidado. Valmir Dias, o comunicador Potência. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Aqui não tem enrolação, é notícia quente, informação do jeito que o povo quer saber. O Potência faz acontecer. Quando o assunto é seriedade, Valmir Dias fala a verdade. Na hora certa com emoção, o Potência é informação. Valmir Dias é o Potência, traz a notícia com transparência. No rádio é ele quem domina, informação com credibilidade. Valmir Dias, o Potência da informação, você é o cara. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Potência. Abraçando todo o nosso público ouvinte que está na nossa sintonia, abraçando o seu Nelly Salles, lá na cidade
de Massapê, como sempre, nos prestigiando com sua audiência, aguardando aí o sono chegar, seu Nelly Salles, abraçando o seu Estênio Xavier lá no alto da expectativa, abraçando o Fefeu nas Pedrinhas, o atleta do século sobralense aqui, o Fefeu, abraçando também os professor Mendonça, abraçando também o Valdeci Rodrigues, está sumido da nossa programação. Não, ele está sumido da nossa programação, mas ele ligou para o programa do Freelance num domingo. Abraçando também, deixa eu ver aqui, rapaz, o Hélito Ponte Prado, lá na cidade de Furquilha, o Arcelino, abraçando o Luiz Carlos na cidade de Groaíras, o Arteiro Mesquita, lá no Jordão, o Francisco de Alcides Alves, o Diaço, lá no Conjunto Grajaú. Também quem nos escuta lá no Conjunto Grajaú é o Romário, rapaz, o Romário é funcionário da Embrapa, também é nosso ouvinte, sempre diz que está nos ouvindo, abraçando ali a turma toda do mercado, que também nos dá um índice de audiência muito bom. Abraçar os taxistas, os mototaxistas, os que estão hoje na labuta aí, lá no shopping, estão ali também na rodoviária, sempre esses locais onde albergam grande número de profissionais da área. Abraçar o Expedito Vasconcelos, que tem o seu programaço aqui todos os sábados, de 6 às 8 da manhã, apresentando assim o show do Expedito Comunica, onde apresenta o show dos Três Reis, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e Nelson Gonçalves. Também tem as positivas e negativas da semana, tem uma pequena história de Sobral, também tem a parte esportiva ali também com Aurélio Constâncio, e tem a mensagem do dia, né, que é lida por um ouvinte que eu não lembro o nome, mas sempre tem um colaborador também do Expedito que manda uma mensagem para os seus ouvintes. E também abraçar o Evanildo, né? Evanildo Liberato, que acorda meu sertão, o homem acorda todo sábado 5, 10 para 5, 15 para 5 da manhã, ele já coloca a rádio no ar, já acordando o sertão, participação da dona Neném, de grande número de pessoas também. O Evanildo também tem o seu programa aqui, tem a sua faixa de ouvintes, né? O Evanildo Liberato, e também tem o Evanildo Liberato Filho, que é um outro programa também que ele apresenta nas manhãs de sábado aqui na nossa educadora. Também faz parte da grade, a gente sauda também aqui o programa Caminhando com Maria, quem faz Wagner Carneiro, todos os sábados de 5 às 7 da noite. 5 às 7 da noite, o Wagner Carneiro também tem o seu programa aqui, programa religioso, ele reza, ele coloca músicas religiosas aqui, tem uma mensagem boa juntamente com a equipe Esse dos Homens lá das Pedrinhas. Ele sempre aqui o seu programa muito bom de se ouvir. Programazinha simples, mas que fala tudo mesmo, é o do Joab Aragão, rapaz, também no domingo aqui, de 6 até às 7h30, ele faz aquela recordação com aquelas músicas, rapaz, e como se não bastasse, ele retorna às 9 horas, perguntando, e a sua família, como está? Rapaz, é um programa também muito bom do Joab, fazendo juntamente com o Norone. 2 programas que é apresentado pelo Joab, que a gente escuta e sempre, a gente sempre se deleita com aquela capacidade que ele tem de comunicar, e também com a qualidade de música que tem o programa do Joab. O Artemísio também não deixa por desejar, né? Artemísio é um comunicador consagrado, está aqui na emissora, seu programa de 10h30 até as 12h30, um programa bom de audiência aqui, 10h30, não, 10 horas, de 10 até as 12h30, um programa bom, atualizado, participação da Valneide Araújo, a grande comunicadora que nós tínhamos aqui na nossa cidade, que apresentava um programa muito bom nos anos áureos da radiofonia. Valneide Araújo, a primeira pessoa que eu vi dar receita de comida em algum veículo de comunicação foi a Valneide, sempre com seus receitas de bolo, receita de tortas.
Abraçar também o Rafael Alves, lá no Morro dos Rochas, em Santana do Acaraú. Rafael, todas as vezes que nós estamos no ar, ele participa, dá sinal aqui no Facebook, a gente manda um boa noite, boa tarde, bom dia para ele. Não importa a hora que ele esteja nos ouvindo ou nos assistindo. Rafael Alves é lá do Morro dos Rochas, em Santana do Acaraú. É muito bom isso. Então a gente abraça todos os habitantes do Alto da Brasília, Alto do Cristo, Campo dos Velhos, né? Também o Coração de Jesus, Distrito Industrial, Dom José, Domingos Olímpio, bairro da Expectativa, Jatobá, o bairro do Junco, Nova Caiçara, Novo Recanto, Padre Palhano, Pedrinhas, Renato Parente, Ciaçabóia, Sumaré, Vila União. Abraçar também o Cleves Oliveira, né? Grande comunicador lá da Rádio Paraíso. Tem um programa de 22 às 23h30 diariamente. Tem muitos ouvintes a sua programação. Abraçar o Davizinho do Torto, rapaz. Davizinho do Torto acertou em tudo neste ano com relação ao inverno. E ele também está fazendo as suas participações no rádio. Aqui lá eu escuto o Davizinho do Torto fazendo as suas colocações radiofônicas com respeito à Copa, com respeito às suas previsões de inverno, né? E, gente, a Copa do Mundo da FIFA de 2026 está em sua reta final e entrou para a história por ser a primeira edição com 48 seleções disputada em Estados Unidos, Canadá e México. É um formato ampliado com mais de 104 partidas. A fase de grupos contou com 12 grupos de 4 equipes, classificando os 2 primeiros de cada grupo e 8 melhores terceiros colocados para o mata-mata. O torneio foi marcado por grandes surpresas, com a eliminação da Alemanha para o Paraguai nos pênaltis e a campanha histórica de Marrocos. O Brasil chegou às oitavas de final, eliminando o Japão, mas foi derrotado pela Noruega de 2-1, encerrando sua participação. A Espanha eliminou Portugal, Bélgica e França para alcançar a decisão. A Argentina, atual campeã mundial, superou Egito, Suíça e Inglaterra, chegando novamente à final após virada de 2-1 sobre os ingleses na semifinal. A grande final será disputada entre a Argentina e Espanha, domingo, dia 19 de julho de 2026. Antes da decisão, haverá a disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra. A primeira Copa, os destaques desse torneio. É a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, participação de 3 países sede pela primeira vez, recordes de público e de números de jogos, campanhas surpreendentes de seleção como Noruega, Marrocos e Paraguai. A Argentina busca o bicampeonato consecutivo, enquanto a Espanha tenta conquistar mais um título mundial. A Copa do Mundo de 2026 vem sendo considerada uma das mais emocionantes nos últimos anos, reunindo tradição, grandes atuações individuais e várias zebras. Disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, foi a primeira edição com 48 seleções, ampliando significativamente o número de partidas e de países participantes. O Brasil iniciou o torneio como um dos favoritos. Após uma boa campanha na fase de grupos, eliminou o Japão nas oitavas de final por 2-1. Entretanto, nas quartas de final foi surpreendido pela Noruega, que venceu de 2-1 e encerrou a caminhada brasileira. A eliminação gerou muitas críticas à equipe e à comissão técnica. As grandes surpresas
Entre as seleções que mais chamaram a atenção, destaca-se Noruega, que eliminando o Brasil e chegando às quartas de final, Marrocos, repetindo o bom desempenho de 2022 e alcançando novamente as fases decisivas, e o Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis logo no início do mata-mata. As 4 melhores seleções da Copa foram Espanha, Argentina, França e Inglaterra. Nas semifinais, Espanha 2, França 0, domínio espanhol, anulando o ataque francês, liberado por Megapé. Argentina 2-1 em cima da Inglaterra. Os argentinos viram a partida e garantiram presença em mais uma final da Copa do Mundo. Entre os jogadores que mais brilharam estão Lionel Messi, 39 anos, continua decisivo e lidera a equipe no rumo à defesa do título mundial. Lamine, da Espanha, uma das grandes revelações do futebol mundial e protagonista da campanha espanhola. Kylian, da França, marcou gols importantes e conduziu a França às semifinais. E Jude, da Inglaterra, foi um dos principais jogadores ingleses durante toda a competição. A final será realizada entre Argentina e Espanha. Será um confronto entre a atual campeã mundial e a atual campeã da Eurocopa, reunindo 2 seleções que apresentaram o futebol mais consistente do torneio. Durante toda a Copa tivemos 104 partidas disputadas, 16 cidades sedes em 3 países, primeiro mundial realizado simultaneamente por Estados Unidos, Canadá e México, e maior premiação da história das Copas do Mundo. Infelizmente não deu para o Brasil. Não é que se torça pela Argentina, mas o futebol que a Argentina apresentou diante a Inglaterra foi de tirar o chapéu. A Inglaterra segurou o jogo e levando para os pênaltis grande parte dos 90 minutos. Até os 75 minutos, ou seja, 40 minutos do segundo tempo, a Inglaterra ela ia disputar a final. Até os 40 minutos. Depois dos 40 minutos, a Argentina consegue brilhantemente ir ao empate. E como se isso não bastasse, fazer mais um gol de diferença, distanciando da Inglaterra e fazendo com que ela fosse destaque e disputasse a final da Copa do Mundo. Isso demonstrou garra, coragem, desempenho, responsabilidade, respeito, competência, valores individuais dos argentinos e não se entregarem para uma derrota e caminhando para uma vitória. Quando tudo estava perdido, a Argentina segurou as pontas, segurou a barra, fez realmente grandes lances e investidas, fazendo com que a sua derrota fosse convertida em vitória. Eu, particularmente, não gosto muito do futebol argentino, já pelo fato de, em confrontos diretos com o Brasil, a Argentina tira muita vantagem. Mas é de se tirar o chapéu, e por questão de respeito e dignidade, a gente parabeniza todos os jogadores da Argentina que colocou o coração na ponta da chuteira e que não baixou a cabeça diante uma derrota, diante as maiores dificuldades. E diante de uma briga contra o tempo, ou seja, 40 minutos do segundo tempo, o campeão, quem ia decidir a final era a Inglaterra. E depois de 40 minutos,
conseguir fazer 2 gols com paciência, competência, com categoria, realmente é de se tirar o chapéu e de reconhecer que a Argentina tem um futebol muito bem jogado e muito bem orientado. A gente parabeniza a Argentina e sente muito, mas que isso sirva de lição, mas que nós não tiremos como lição somente fatos negativos. Nós tiremos como lição, tirando também vitórias para o Brasil, que se intitula o melhor futebol do mundo, mas que está em decadência. Então, é preferível que se saia um pouco dos holofotes e que se vivencie dentro do campo, dia a dia, um futebol mais digno, um futebol mais jogado, um futebol de raça, e que e que os próprios jogadores brasileiros façam jus ao capital financeiro mensal que eles têm. Esta é a nossa opinião. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. E nós estamos agora na ponta da linha com o nosso convidado para a sua reflexão da noite. Eu estou falando de professor Mendonça. Microfone aberto para você, professor Mendonça. Muito boa noite, Valmir Dias. E todos os ouvintes da Rádio Educadora do Nordeste, nesse momento, programa Valmir Dias Potência. E boa noite para todos os ouvintes em Sobral, no Ceará, no Brasil e no mundo. Mas, Valmir Dias, eu escrevi aqui algumas coisas para o programa hoje e não passei a limpo. Eu tive que dar uma saída, mas vamos ver como é que sai a nossa participação, mesmo não tendo passado a limpo. É tudo sobre o que acontece hoje, ouvintes, na preparação do povo brasileiro para saber como enfrentar as próximas eleições. Eu escrevi mais ou menos assim. Muito boa noite, ouvintes do programa Valmir Dias, Potência Rádio Educadora do Nordeste sobre o Ceará. Valmir Dias, sabemos que esta emissora, Rádio Educadora, é detentora de uma programação diversificada, tendo como tema oficial a pregação do Evangelho de Cristo. Mas a complementação de sua programação é composta de todos os assuntos gerais, deixando todos os seus ouvintes devidamente bem informados. Portanto, Valmir Dias e ouvintes, ciente da intencionalidade da emissora de bem informar, hoje toma a iniciativa de transmitir à sua audiência, Valmir, conhecimentos diversos que os gestores do país usam para melhor administrar. São assuntos modestos, mas a nossa intenção é deixar o povo inteirado em saber que será a sua arma para melhor escolher os seus representantes. Não devemos jamais esquecer que enfrentará grandes transtornos uma nação que não mantém seu povo devidamente bem informado. A desinformação rima com estagnação. Ninguém faz nada sozinho. Governar é a junção entre o presidente, o Congresso Nacional e o povo como um todo. Complementando o assunto, acrescentamos o seguinte:
o crescimento e a estabilidade de uma nação é função de 3 setores estritamente fundamentais. Primeiro, uma nação tem que ter um grupo de cientistas e estudiosos desvendando a ciência para o crescimento e aplicação da tecnologia. Segundo, grupos que são responsáveis pelo desenvolvimento da produção em todos os setores: indústria, agricultura, agropecuária, comércio. Terceiro, os grupos que usam o dinheiro para as compras de todas as suas necessidades, como motos, carros, roupa, remédios, comidas. Todos usufruindo com segurança do seu poder de compra. Nas campanhas políticas, os candidatos, em seus acalorados discursos, prometem fazer tudo em favor do povo, longe da realidade, do poder fazer, do poder realizar. Por exemplo, veja uma frase antiga e já velha conhecida do público: vamos fazer o máximo que pudermos para gerar melhorias, emprego e renda. Esta frase é muito rotineira. Agora, não se tem o mínimo de interesse de explicar como se transforma promessa em realidade. Ouvintes, para poder gerar emprego e renda numa nação, antes de mais nada, o país precisa ter vigente os seguintes itens: força de trabalho, ou seja, gente preparada para executar trabalho. Segundo, um amplo distrito industrial, dotado de água, luz, esgoto, telefonia, para receber empresas diversas. Terceiro, tem que ter fábrica, comércio para trabalho. Tem máquinas, tem que ter ferramentas. Tem que ter universidades, escolas técnicas e todo um aparato para quem deseja trabalhar. Ouvinte do programa da Valmir Dias, da Rádio Educadora. Mesmo recapitulando tudo que já foi dito, as oportunidades de trabalho não dependem apenas da habilidade e da experiência das pessoas, mas, acima de tudo, das condições gerais da economia do país. Um país bem administrado jamais deixará haver redução significativa da produção total da renda, emprego e atividades comerciais por longo tempo. Produção, renda, emprego, comércio é a menina dos olhos do progresso. Ouvinte desta emissora, o ato de tributar, ou seja, impor a cobrança de imposto, deve ser acomodado dentro do limite de salário de cada trabalhador, para não criar dificuldades no seu estilo de vida. Meus ouvintes, em uma administração de extrema responsabilidade e focada diretamente nos seus habitantes, jamais deixará haver um aumento durante longo período no nível médio dos preços. Os preços não devem ter um aumento por um longo tempo, porque impõe à população de precisar de bastante dinheiro para comprar pouca coisa. E às vezes a moeda desvaloriza de forma tão alta que resulta na criação de uma outra unidade monetária, como no tempo do Plano Cruzado. Você sabe, ouvintes, o que significa política fiscal?
o relacionamento entre os gastos, as despesas gerais do governo, com o sistema de aplicação de impostos, chama-se política fiscal. Política fiscal, ouvintes da Rádio Educadora, é a forma como o governo atua em relação aos seus gastos e a arrecadação de impostos. Os impostos alteram a distribuição da renda doméstica, o que resulta na alteração do padrão de consumo de cada pessoa. Quando o governo executa gastos de modo excessivo, uma das tábuas de salvação do seu governo é um aumento de impostos, reduzindo drasticamente o poder de compra do povo. Outro modo de salvação para os gastos excessivos do governo, ouvinte, é a tomada de empréstimos do dinheiro economizado pelas famílias e pelos comerciantes. E outras situações a bancos internacionais. E para finalizar, o povo, de um modo geral, estando inteirado, bem informado sobre receita, despesa, emprego, renda, recessão, inflação, imposto, empréstimo, governar, dívida interna e dívida externa, mesmo sabendo um pouco de cada item, acima, deixa a população com a mente aberta para melhor saber escolher os seus representantes. Valmir, muito obrigado e desculpe pelo tempo. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador Paulência. Muito obrigado, senhor Mendonça, pela sua reflexão da noite. Imagine se você tivesse passado a limpo, se não fosse só um borrão. Imagine se você tivesse passado a limpo, como não seria. Você, ao iniciar, você estava um pouco inseguro, assim, com a qualidade da sua participação, mas saiba que pouco a pouco você foi se firmando e colocando realmente o que o ouvinte quer saber e o que o ouvinte precisa ser esclarecido. Nada a acrescentar diante dos fatos, e contra fatos não tem argumentos. Parabéns, senhor Mendonça, pela sua reflexão da noite. E vamos ler aqui a coluna beco.com, escrita pelo Dr. Chico Prado. Ele diz: livrai-nos, Senhor, de quê? Da decepção da torcida brasileira na perda do Hexa. Livrai-nos, Senhor, das fofocas políticas tão acirradas para eleger Ciro. Livrai-nos, Senhor, dos chorões pelo poder na cidade de Dom José. Livrai-nos, Senhor, das quadrilhas políticas tão infiltradas. Livrai-nos, Senhor, do canto de carroceria que Cid vai dar em Elmanos e Ciro. Livrai-nos, Senhor, dos políticos fazendo farra com dinheiro público festas. Livrai-nos, Senhor, da covardia dos políticos em tirar seus amigos de partidos. Livrai-nos, Senhor, da ciumeira da oposição ao governo, Oscar via Elmano. Livrai-nos, Senhor, da FIFA para classificar as suas seleções grandes. Livrai-nos, Senhor, da corrupção varrendo o país de norte a sul. Noticiando, Dr. Chico diz: foi uma perda irreparável a partida precoce do bom primo Dodô do Maroca nesta semana. A família lutada, as nossas condolências e conformações com paz de espírito e Deus no comando de sua boa alma cristã. A festa do Ximana vai acontecer no final do mês, mais uma vez em Fortaleza, sob a batuta do grande ser humano primo, Flavinho, com apoio da grande mulher da família, senhora Fátima Sanford. Vai ser sucesso absoluto mais uma vez na cidade. E continua Dr. Chico Prado: o Centro Cultural Dom José
entrega neste sábado, no Beco do Cotovelo, o prêmio Ari Sherlock de arte moderna à artista teatral Lita Ribeiro, por mérito. Será a homenagem cultural do ano 2026. Viva o Centro Cultural 40 anos de história. E continua, Famílias Galinha d'Água anunciando para novembro uma festa para comemorar os 100 anos de história da família em solo sobralense. O distrito de Jaibara será a sede para as comemorações desta magna data. Aguardar é preciso, caros amigos familiares. O Brasil caiu de 4 mais uma vez nas quartas e ninguém teria a sua derrocada, ninguém tira a sua derrocada com tantos jogadores importados. Será em 2030, volta a esperança do Hexa. Quem não vem mais? Não sei. No perfil da semana ele destaca Padre João Paulo Aguiar Bezerra e diz: um cidadão com todas as letras, digno pároco da paróquia São Francisco de Assis em Forquilha, homem de Deus que recebeu o título de cidadania desta cidade com o trabalho de evangelização comprovada em missão, paz, e hoje figura como perfil da semana nesta coluna no noticioso da Diocese. Viva a Igreja Católica Apostólica Romana. Em Livre para Pensar, Dr. Chico Prado coloca o seguinte, abre aspas, a música é do consolo vivo da alma de um poeta soturno. Poeta Chico Prado, presidente do Centro Cultural Dom José de Sobral. Programa Valmir Dias, o comunicador potência. O rádio supera redes sociais em confiança para 62% do público, aponta pesquisa. O rádio aparece à frente das redes sociais e é em confiança para anúncios, segundo pesquisa da Quest, apresentada nesta quinta-feira em Belo Horizonte. De acordo com o levantamento, 62% do público afirma confiar mais em publicidade vinculada no rádio do que em conteúdo anunciados nas redes sociais. A pesquisa foi divulgada durante o evento Rádio e Mercado em Sintonia, promovido pela Associação Mineira de Rádio e Televisão e pela Associação Brasileira de Emissora de Rádio e Televisão. Em Minas Gerais, os dados também indicam que os ouvintes passam, em média, cerca de 4 horas por dia consumindo o rádio. O resultado reforça o peso do meio em um cenário marcado pela disputa de atenção com redes sociais, plataformas de streaming e outros formatos digitais. Embora o consumo de informações tenha se fragmentado, os números apresentados pela Quest apontam que o rádio preserva uma relação de confiança com o público e segue presente na rotina dos mineiros. Outro dado do levantamento mostra que 55% dos ouvintes de rádio em Minas Gerais são considerados usuários de alto engajamento por montarem frequências elevadas de consumo. A pesquisa também indica que 75% do público ouve rádio há mais de 20 anos e que surge uma permanência do hábito entre diferentes gerações. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador potência. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste novo dia eu me coloco diante da tua presença e peço que tua mão poderosa esteja sobre a minha vida e sobre todos aqueles que amo.
Cobre-nos com tua proteção divina, afasta de nós todo mal, toda inveja, toda tristeza, toda enfermidade e qualquer perigo visível ou invisível. Que nenhuma palavra negativa, nenhuma energia ruim e nenhuma intenção maldosa tenha força contra nós. Senhor, guarda minha família, os meus amigos, por onde eles estiverem. Protege cada passo, cada saída, a cada retorno da casa. Livra-nos de acidentes, más notícias, conflitos, angústias e de tudo aquilo que tenta roubar a nossa paz. Abençoa nosso lar com união, saúde, amor e tranquilidade. Que nunca nos falte força nos dias difíceis, fé nas batalhas e esperança diante das dificuldades. Senhor, ilumina nossos caminhos e nos aproxima de tudo aquilo que vem de Ti. Abre portas de bênção, oportunidades e vitórias. E fecha toda porta que possa nos afastar do bem, da paz e do propósito que tens para as nossas vidas. Que teus anjos estejam ao nosso redor, guardando nossos pensamentos, nossos sonhos e nossos corações. E que hoje seja um dia de livramento, proteção, alegria e muitas bênçãos. Entregamos tudo em tuas mãos, confiando que tu estás cuidando de cada detalhe. Amém. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Estamos apresentando o programa Valmir Dias, o comunicador paulista. Tudo isso só foi possível, tudo isso só foi ao ar, toda essa qualidade de som limpo, cristalino, com qualidade de HD, essa imagem com qualidade de TV, foi graças aos esforços, ao trabalho, à capacidade e à desenvoltura dele. Erivelto Mendes, o popular. É isso, gente. Muitíssimo obrigado a todos vocês que sintonizaram a nossa programação. Muitíssimo obrigado ao professor Mendonça. Muitíssimo obrigado a Cristiane Souza, ao Freelance, que mandaram suas mensagens, ao Rafael Alves e os outros que participaram da nossa programação deste dia. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.